vamos começar agora um novo estudo. Esse novo estudo envolve o que nós vamos chamar de periféricos do computador. Ainda, claro, dentro dos conceitos básicos de microinformática, vamos estudar um pouco sobre esses periféricos. Um primeiro ponto a ser destacado quando nós estamos falando sobre os periféricos do computador é uma certa informação teórica. O que de fato é periférico? Por que alguns elementos são considerados periféricos no computador? Observa, são componentes que estão na periferia. São utilizados para entrada e saída de dados que serão ou foram processados pela CPU. Portanto, o termo periférico vem da relação com a própria CPU. Se a CPU é a unidade central de processamento, os periféricos são aqueles que estão na periferia da CPU. A CPU é o centro, como se fosse o centro de uma cidade. Imagina, o centro de uma cidade não é a periferia, né? É o centro. Quem é o centro do computador? É a unidade central de processamento. É a CPU, onde os dados são processados de forma centralizada. Mas essa CPU, assim como uma cidade precisa de bairros, a mesma coisa que a cidade se relaciona com a sua periferia, o centro da cidade se relaciona com a sua periferia. E a mesma coisa no computador, o centro, a unidade central de processamento, se relaciona com os seus periféricos. Existem periféricos que enviam dados para o centro, que enviam dados para a CPU processar. São os chamados periféricos de entrada. Existem periféricos que são de saída, que recebem dados que a CPU já processou. E existem os periféricos de entrada e saída que fazem as duas funções. Portanto, o termo periférico vem disso. Componentes que estão na periferia e são usados para entrada e saída de dados que serão ou foram processados pela CPU. E aí vem a famosa divisão que eu acabei de contar. Nós temos vários periféricos, como mouse, teclado, impressora. Mas as provas de concurso adoram pedir uma subdivisão que existe entre esses periféricos. Quer dizer, se o periférico é de entrada, de saída ou de entrada e saída simultaneamente. Essa divisão ficou tão famosa nas provas de concurso que hoje em dia não se imagina alguém entrando numa prova de concurso sem saber essa história. Nós vamos começar estudando aqui, então, os principais periféricos de entrada. Só depois a gente fala dos de saída. Vamos começar com o teclado. O teclado é um importante periférico de entrada. E por quê, professor? Porque realiza o envio, a entrada de dados para a CPU processar. Quando tu usa o teclado, tu usa ele para enviar comandos, caracteres, informações para a CPU processar. Por isso que, para efeito de resposta de provas de concurso, o teclado é sempre respondido como sendo um periférico de entrada de dados, já que ele envia informações e dados para a CPU processar. Perfeito. Mas será que basta isso para a prova de concurso? Não. As provas de concurso ainda costumam cobrar sobre o teclado outras informações. Por exemplo, o que significa a diferença entre um teclado ABNT ou um teclado ABNT2? Vamos estudar isso comigo aqui. ABNT ou ABNT2, sabendo que o termo ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas quando nós falamos sobre layout do teclado, o que é o layout do teclado? O layout do teclado é a disposição das teclas que tem no teu teclado. Então, se eu pegar aqui um teclado como exemplo, observa, eu tenho um teclado e esse teclado tem várias teclas. Óbvio, professor, teclado tem que ter tecla. Perfeito. Mas a disposição dessas teclas é chamada de layout do teclado. E existe o layout ABNT e o layout ABNT2, além de outros layouts internacionais. No layout ABNT, tu poderia fazer o cedilha, mas precisava usar um acento e a letra C. E no layout ABNT2, eles instituíram o cedilha. Esse meu computador, por exemplo, ele tem layout ABNT2 porque tem a tecla cedilha. Observa, para efeito de prova de concurso, essa informação é muito relevante. Quando nós imaginamos a ideia de um teclado ABNT ou ABNT2 e qual seria a diferença dessas duas nomenclaturas, o mais relevante é a história do cedilha. Por quê? O ABNT não tinha a tecla cedilha no teclado. Como ele não tinha a tecla cedilha, para fazer o cedilha no teclado ABNT, tu tinha que pressionar a letra C em um acento. Agora, quando tu tem o ABNT2, como é que tu reconhece que o teu layout de teclado é ABNT2? Se ele tiver a tecla cedilha. Então, se o teu teclado tiver o cedilha,
é porque ele é ABNT2. E aí fica muito mais fácil usar aqui no Brasil, no idioma português. Esse teclado ABNT e ABNT2, eles não surgiram do nada. Eles seguem uma padronização internacional, observa, chamada QWERTY, que vem de QWERTY, que são as primeiras letras que aparecem lá no teu teclado. Então, layout, ABNT ou ABNT2, os dois seguem um padrão internacional chamado QWERTY. E esse padrão é simplesmente um padrão que indica aí o início de como os teclados, a forma mais comum de usar os teclados no Brasil é o padrão QWERTY. Só que esse padrão QWERTY teve que ser adequado para uso no Brasil. E aí que veio a história da ABNT normatizar isso, os teclados para uso no Brasil, e é legal porque normatizou o que é o layout ABNT2, que é a inclusão do cedilha nos teclados para uso no Brasil, certo? Uma outra coisa sobre teclados que eu acho bem legal a gente orientar é o que nós chamamos de código ASCII. O que é o código ASCII? Primeiro, na tradução, é o código americano padrão para intercâmbio de informações. Esse tal código ASCII é aquele que determina... Lembra a historinha que a gente estudou que cada caractere, a letra A, é representado por 8 bits ou 1 byte, já que 8 bits equivale a 1 byte? Lembra dessa história? A letra B equivale a 1 byte, a letra C equivale a 1 byte, a letra A equivale a 1 byte, porque 1 byte representa 8 bits. E eu preciso de 8 bits para processar ou armazenar a letra A, a letra B, a letra C e assim sucessivamente. Então, quem é que define que a letra A é aquela sequência de 8 bits ou 1 byte? Quem é que define que a letra B é aquela outra sequência de 8 bits ou 1 byte? É o código ASCII, que atualmente é o principal código que converte os caracteres que eu entendo nos caracteres que o computador entende. O computador entende a linguagem binária, os bits, aqueles zeros e uns. Então, quem converte a letra A, que eu entendo, nos bits que o computador entende e vice-versa, é o código ASCII, o código americano padrão para intercâmbio, para troca de informações entre o ser humano, que entende os caracteres de um jeito, e o computador, que entende de outro. Então, quando perguntarem, um teclado para uso no Brasil possui layout ABNT2 como seu principal padrão. É verdade, porque o principal padrão tem cedilha, layout ABNT2. E código ASCII como sendo o principal código de conversão de caracteres na linguagem dos bits que o computador entende. Por isso que eu digo, teclado usado no Brasil é periférico de entrada, é claro, tem por padrão layout ABNT2 e código ASCII para conversão. Isso é o mais importante que eu tenho em relação, claro, ao teclado.